Oi, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o módulo de transportes, mais especificamente sobre os recursos de conhecimento eletrônico, o CTE, e o manifesto. A ideia desse vídeo é ser uma conversa geral para que a gente entenda o fluxo desses recursos no sistema e não de um modo mais técnico, passo a passo. Então, depois, se você precisar de alguma ajuda nesse sentido, é só nos contatar que a gente vai estar te auxiliando. Então a ideia é realmente entender, né, qual seria o processo, quais telas a gente vai estar utilizando, entender se o processo é simples ou não. E esses recursos também podem ser utilizados tanto por empresas de transportes, que só fazem transportes para terceiros, ou até mesmo se você já utiliza o Aetos, emite nota fiscal e utiliza veículo próprio para fazer a entrega. Então, por estar transportando, ou às vezes até de um estado para o outro, você vai precisar desses documentos eletrônicos. Então a gente vai demonstrar de uma forma mais geral aqui como que é o funcionamento deles. Então vamos para a apresentação. Eu vou começar pelo conhecimento eletrônico, que fica aqui no meio do transporte, conhecimento, conhecimento. Porém, antes de a gente importar um conhecimento, nós vamos precisar importar para o sistema as notas fiscais que a gente vai estar transportando. Então, o seu terceiro vai emitir as notas fiscais e ele vai entregar essa informação para você. Você precisa importar. Então, o primeiro passo, na verdade, é a gente ir em coletas para depois sim gerar um conhecimento. Então, eu vou aqui no menu de coletas e a gente vai ter aqui nota a nota que nós vamos carregar. Para fazer esse processo, é mais simples se você já tem todos os XMLs, né? Que o teu cliente encaminhou para você. Então, eu vou arrastar aqui um pouquinho a nossa informação aqui. E aqui, ó, no menu importar, nós vamos ter a opção de arquivos, tá? Então, eu vou poder selecionar 5, 10, enfim, quantos XMLs eu quiser, ou pela chave, né? E você pode usar o leitor, bipar esse código de barras da nota e tá importando. Então, a gente faz todo esse processo, né? De importar o XML, selecionar os arquivos, importar todos ao mesmo tempo. Então, a gente vai poder fazer esse processo. Eu já deixei algumas importadas aqui, alguns XMLs importados, para que a gente possa entender também essa tela. Eu vou abrir uma aqui, uma coleta, e todos esses dados que a gente está vendo aqui na tela, eles já vieram preenchidos pelo XML. Então, aqui na observação, ó, inserida automaticamente por importação. Então, remetente, destinatário, essas informações aqui de unidade, frete, a chave da nota, valor, imposto, tudo isso já veio preenchido. A gente pode só fazer uma conferência. E aí, a informação que a gente precisa informar é o valor do frete que vai ser cobrado. Como a gente já tem parametrizado aqui 5%, o próprio sistema também já calculou o valor do frete. Mas, dependendo da situação, pode-se colocar manual ou outra informação que tiver complementar também pode estar colocando dentro dessa coleta. Então, esse é o primeiro passo, importar as notas fiscais que vão fazer parte daquele conhecimento. Depois que a gente tiver todas as notas, nós vamos poder selecionar todas em lote, né? Todas as notas que vão fazer parte desse conhecimento. E aí nós vamos vir aqui no menu de processos, gerar conhecimentos. E aí o sistema vai agrupar todas essas notas em um único conhecimento. Eu também já deixei um lançado aqui, então vou mostrar para vocês lá em transportadora, conhecimento, conhecimento. Vou pegar uma em aberto aqui, para a gente estar validando essa informação aqui também do conhecimento. O conhecimento também vai vir todo preenchido, tá? Conforme os parâmetros e as definições que a gente vai fazer no sistema, e depois a gente pode só fazer algum complemento e alguma conferência, né, desse conhecimento. Mas a ideia é que ele já venha todo preenchido. Então, o modelo, o número de todas as notas fiscais, remetente, destinatário, o que a gente vai ter que informar aqui, de fato, é o motorista e o veículo que vai, né, fazer esse carregamento. Então, aqui a gente já vai ter os veículos cadastrados no sistema, eu vou estar informando o motorista, se não tiver vínculo aqui com o veículo, conferir se os valores, tudo está certo, para aí sim a gente clicar aqui no botão de faturar e aí vai usar o nosso certificado digital e fazer a emissão do conhecimento eletrônico. Então, esse é o passo para utilizar o conhecimento eletrônico. Em algumas situações, dependendo do estado, enfim, do carregamento, é necessário, além do conhecimento, emitir um manifesto eletrônico, tá? O que seria o manifesto? Se a gente vier aqui no menu de transporte, vir no manifesto, a gente vai ter aqui a opção, né, de incluir um manifesto. Eu vou pegar um aqui já para a gente só entender a tela.
e aí eu vou colocar as informações desse manifesto e vou dizer quais os conhecimentos estão indo dentro desse manifesto. Então, é quase que em cascata, né, pessoal? Então, eu tenho lá 10 notas, que vai ser um conhecimento, e depois eu posso ter 10 conhecimentos e junto num único manifesto. E também tem situações do manifesto eletrônico que, ao invés de vincular conhecimentos, a gente vincula as notas fiscais de saída que nós emitimos. Então, imagina que você um atacadista emitiu 5 notas fiscais pelo sistema da Etos e agora precisa gerar um manifesto eletrônico para poder fazer esse carregamento. Então, você também pode, dessas 5 notas, gerar esse manifesto eletrônico. Então, aqui é um ponto bem importante. O manifesto ele pode ser vinculado com conhecimento ou direto com as notas fiscais emitidas, né, por se você é que está carregando. Então, tem essas duas possibilidades. Aqui no manifesto, quando a gente vai fazer a inclusão desse manifesto, a gente vai informar aqui o motorista, uma cidade de origem e destino, porque esses vários conhecimentos podem passar por várias cidades, então a gente só precisa apontar realmente da onde está saindo e qual que seria o último destino. O CFAP vem padrão, peso total, tudo isso o sistema carrega para a gente conforme os conhecimentos que nós selecionamos. Eu vou informar o veículo que está fazendo esse manifesto e depois a gente pode estar preenchendo rota, algumas questões aqui de condutor, carga, né? Mas aqui não é obrigatório, tá? É mais essa parte aqui de conhecimento e a parte principal do veículo e dos dados do motorista. Então, esse processo do manifesto a gente pode fazer incluindo por aqui, e aqui eu dar um botão direito incluir os conhecimentos ou as notas fiscais, ou até mesmo lá onde a gente estava visualizando os conhecimentos, eu também posso selecionar, tá, os conhecimentos, vir no botão de processos e gerar um manifesto daqui também. Então, existem essas duas possibilidades. Então, de forma geral, esse é o processo e as telas, né, do conhecimento eletrônico e do manifesto. Então, caso tenha alguma dúvida pontual de um documento ou outro, e também sempre a gente fala que tem as parametrizações, né, por empresa. Então, cada vezes empresa vai ter alguma questão aqui diferente do que a gente comentou de forma mais geral, mas nada que a gente não consiga configurar dentro do sistema e deixar o mais parametrizado possível para a gente não ter que ficar preenchendo muita coisa. Esse é o objetivo também. Então, de forma geral, seriam esses os recursos. Qualquer dúvida, a gente segue à disposição.